Oi, gente, a paz do Senhor para você que me assiste. Tô aqui para compartilhar com vocês mais um vídeo, compartilhando tesouros. E hoje a gente vai estar estudando, né, a segunda lição, que foi a primeira. O título foi O que significa conhecer a Deus. E hoje a gente vai estar estudando juntamente com o Espírito Santo, Jesus, o Salvador. Hoje o título é Jesus, o Salvador. Mais cedo já dei mais uma olhadinha, né? Apesar de ter estudado já mais uma vez. Mais cedo eu dei mais uma olhadinha, né? Que era pra ficar bem, pra mim não esquecer também. Então hoje a gente vai estar aprendendo mais sobre Jesus, entendeu? O título é Jesus o Salvador. Ontem a gente estudou, posso dizer que foi ontem, ou no vídeo anterior, a gente estudou o que significa conhecer a Deus. Os meios de conhecer a Deus, nas circunstâncias que foi aquilo que a gente falou. Hoje a gente vai estar conhecendo mais sobre Jesus, entendeu? Vamos falar sobre a infância de Jesus, os 12 anos dele, sobre o nascimento, tá bom? Então hoje a mensagem vai ser mais apontada para Jesus, né? O outro também foi, mas esse também é explicando detalhadamente o que está na Bíblia, é claro, sobre a vida do Messias, tá bom? Estamos na lição 2 e desde já eu vou estar lendo o texto bíblico básico para a gente já entrar no vídeo, já começar, tá bom? Vamos lá. Texto bíblico básico tá lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 21. Minha Bíblia já está aqui e eu vou estar lendo aqui para vocês. O título é Pregação em Nazaré. Vamos lá. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista e a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazer também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria. Vou ler de novo. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Era só até o 24, né? No caso, era só até o 21, foi até o 25, ó. Enfim, gente. Aqui é pregação em Nazaré. Isso aqui é o texto bíblico básico, tá bom? Do livrinho. Aqui Jesus já tá grande, já tá realizando milagre, entendeu? Já tá explicando. Agora a gente vai voltar lá pro nascimento de Jesus, né? Que eu falei que hoje a mensagem ia ser mais apontada para Jesus. Apesar de tudo que eu estou fazendo aqui é exatamente por causa dele. Mas vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre aquilo que eu sei, né? Que eu aprendi também. Eu não sei muita coisa não, mas vamos lá. Textuário, eu esqueci de ler o textuário, deixa eu ler o textuário para vocês. Tá lá em Lucas 19, capítulo 10. Diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Os homens. Isso, eu vou estar lendo aqui no livrinho e depois eu vou ler o nascimento de Jesus aqui na Bíblia, tá bom? Pra gente poder entender. Vamos lá.
Primeiro ponto aqui, a parte primeira. Está escrito o texto, a epígrafe, está escrito assim, o homem Jesus. Agora a gente vai ler. Na história da humanidade, encontramos inúmeros homens que marcaram sua época. Físicos, matemáticos, cientistas, escritores, generais de guerra, governadores, enfim, pessoas que inovaram e revolucionaram o mundo. Contudo, há apenas um homem que foi extraordinário em palavras, que viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Este homem é Jesus. Glória a Deus. 1.1 O nascimento de Cristo. Quando eu terminar de ler aqui, a gente entra aqui na Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. Tá bom? Vamos ler. Vamos lá, o nascimento de Cristo. A vida de Jesus foi marcada por fatos inesquecíveis, episódios que, aos olhos do homem, são impossíveis. A ciência, por exemplo, jamais conseguiu explicar como Maria engravidou sem nunca haver mantido relações sexuais com José. Então, embora não tenhamos condições de compreender como se deu o milagre da concepção da criança pelo Espírito Santo, podemos contemplar nesse fato uma parte daquilo que o Senhor pode fazer, que no caso, o impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O nascimento de Jesus é contado apenas por Mateus e Lucas, mas não por Marcos e João. Os evangelhos relatam quase nada sobre a infância e a adolescência e o início da vida adulta de Jesus, exceto pela única história dele aos 12 anos no templo. Em vez disso, o foco dos evangelhos está em seu ministério de cura e de ensino, e em sua morte e ressurreição. Eles proclamam as boas novas do reino de Deus, inaugurado por meio das palavras dos feitos, da morte e da ressurreição de Cristo. A gente vai abrir lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 51, que é para a gente falar mais sobre os 12 anos de Jesus, mas só depois, tá? Agora a gente vai estar lendo aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18, que fala sobre o nascimento de Jesus. Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua esposa, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus, gente. É isso mesmo. Deixa eu ler o resumo embaixo aqui quando eu anotei o resumo. Isso, tá lá no 20. Glória a Deus. Aqui. Ó, o nome Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva. O nome do Senhor define com clareza a sua missão neste mundo, que é salvar a humanidade dos seus pecados por intermédio do seu sacrifício na cruz. Ele é o Salvador de todos os que se arrependem dos seus pecados e assumem a fé na sua santa palavra. E agora a gente vai estar lendo aqui para falar sobre os 12 anos, né, dele, que é só a parte que relata mesmo na Bíblia. É Lucas capítulo 2, versículo 41 e 51. É isso mesmo, vamos lá. Vamos lá. Jesus no templo aos 12 anos de idade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa.
E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse, Jesus com 12 anos disse para eles: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e os homens. Então, gente, o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, fala sobre o nascimento de Jesus, né? Que todo mundo já conhece a história, não todo mundo, mas algumas pessoas já conhecem a história. Que Jesus, Deus, escolheu Maria para poder gerar Jesus, concebido do Espírito Santo, não foi com relação ao esposo dela, né? Que era José. E também, assim, tem até um resumo aqui que explica melhor que a gente está estudando. O título é assim: O que nela está gerado é do Espírito Santo, que foi o que eu acabei de falar. Essa revelação do anjo trouxe um grande alívio para o coração de José, que, embora estivesse abatido e confuso, não queria que nada de ruim acontecesse a Maria. Ele creu nas palavras do anjo e entendeu que aquilo que estava acontecendo com a sua noiva era algo sobrenatural e divino, isto é, Maria havia sido escolhida pelo Espírito Santo para que nela se cumprisse os desígnios de Deus. Glória a Deus. Como está na Bíblia, né, também escrito, como a gente leu um pouquinho, eu queria tentar, né, explicar, que Jesus me ajude, que Jesus era da cidade de Nazaré. Só que antes de Jesus vir até a terra, né, de descer para salvar as nossas vidas, tinha profetas, que era Elias, Isaías, um monte de profetas. Então, esses profetas, antes de Jesus descer, eles profetizaram, falaram que Jesus ia vir, sobre a vinda do Messias. Então, quando isso tudo aconteceu, sobre o nascimento que a gente leu de Jesus, assim, Jesus ainda criança, antes do 12 também, já sofria perseguição, né? Que foi quando o anjo apareceu para ele, disse que era para ele ir pro Egito, eu acho, ou sair do Egito ou ir pro Egito, eu não tô lembrando agora. Mas assim, disse que era pros pais, né, que era Maria e José, saiu com o menino porque Herodes. Gente, me corrija se eu estiver errado depois, tá? Magos, eu não sei direito, só sei que tem magos e eu não sei se o nome do, do cara lá era Herodes. Mas assim, queria matar Jesus, entendeu? Já ele, criança, queria matar ele. Então Deus enviou um anjo e falou que era para eles fugir. Que foi na manjedoura, tem toda uma história onde Jesus nasceu, né? Da humildade, explica tudo sobre Jesus, tá bom? Então, assim, o nascimento dele foi esse, aos 12 anos, quando ele nasceu também. Tá? E a gente vai terminar aqui de ler pra gente ir entendendo melhor e que Deus nos ajude. Tá? Não repara não, que eu tô aprendendo ainda tô engateando, tá? Mas vamos lá, vamos terminar o vídeo em nome de Jesus, vamos até o final. E que Deus coloque as palavras certas na minha boca, em nome de Jesus. Vamos lá, 1.2, a humanidade do Messias. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus relata uma sucessão de nomes relacionados à genealogia de Jesus. Esse discípulo preocupou-se em mostrar que Cristo era descendente de Davi e de Abraão, pois queria associá-lo às profecias e às promessas de Deus feitas ao povo hebreu, que foi o que eu acabei de falar, que Abraão, entendeu? Essas pessoas, todos esses profetas vieram antes de Jesus, entendeu? Vieram antes de Jesus, mas Jesus já existia no céu antes dele vir para a terra. Ó, nessa passagem é destacado o fato de nosso mestre amado ter também ascendência humana.
Lucas, por sua vez, traça a genealogia de Jesus, demonstrando sua ascendência, tá certo? Até o primeiro homem, Adão. O evangelista não apenas enfatiza a humanidade de Cristo, mas sua relação com a participação da carne e do sangue, porém sem pecado. Deste modo, com a identificação da humanidade de Cristo, toda a terra poderia ser abençoada conforme Deus prometera a Abraão. Está lá em Gênesis 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Vamos continuar lendo. Embora possuísse caráter divino, Jesus compadeceu-se das nossas fraquezas. Assim como qualquer judeu comum, estudou e frequentou as sinagogas. Jesus estudava, frequentava as sinagogas. Foi a festas, como o casamento, que foi o primeiro milagre, e aprendeu uma profissão, que foi a carpintaria, né, se eu não me engano. E como qualquer homem comum, teve fome e até cansou-se em momentos difíceis. Então, assim, mesmo sendo Deus, o divino, entendeu? Que desceu do céu, se fez carne igual a gente, então tudo ele sentiu, mesmo sendo divino e ao mesmo tempo humano, porque para Deus nada é impossível, ele sentiu fome, ele ia às festas, ele estudava. Então, assim, Jesus vivia, digamos que como a gente vive aqui hoje, só que ele sem pecado, né? A gente já tem um monte, mas ele é sem pecado. Mas teve fome, foi às festas, entendeu? As pessoas, os judeus naquela época, que eu vou chegar mais a esse ponto mais à frente do vídeo, acharam que acreditavam, né, na vinda do Messias, mas eles acharam que ia ser algo mais esplêndido, entendeu? Eles não sabiam que Jesus ia vir em carne e osso como a gente, entendeu? Eles esperavam algo maior, digamos que algo melhor, só que não tem algo melhor, né? Jesus já é tudo de bom, mas eles esperavam algo que ficassem escandalizados, surpresos. Por isso Jesus foi tanto desprezado, que ele veio tão humilde que se fez carne e osso igual a gente, né? Por isso foi julgado e foi chamado de um monte de coisa que a gente vai entender mais lá na frente, aqui no estudo. Tá, vamos lá, momentos difíceis. Ó, observe os títulos atribuídos a Cristo, os quais destacam sua humanidade. Filho do homem, filho de Davi, Nazareno. E aqui tá alguns versículos, né? Capítulos de Mateus, Marcos, João, tá bom? Que é para referências, né, bíblicas, que é para a gente sempre ir lá poder entender melhor. Vamos lá, ponto 2. Cristo, o Emanuel. Vamos ler? A vinda do Messias, nascido de uma virgem, já havia sido profetizada por Isaías, foi o que eu acabei de falar mais acima. Já tinha sido profetizada pelos profetas antes dele vir. Então Jesus cumpriu as profecias, nasceu e tornou-se o Deus conosco, que em hebraico quer dizer Emanuel. Esse nome hebraico aponta para o significado de que o Senhor habitou entre nós em forma de homem. Glória a Deus. 2.1. A divindade de Jesus. Vamos ler. Jesus era ao mesmo tempo completamente humano e divino. Contudo, certa vez, os judeus acusaram-no de estar endemoniado. Eles acreditavam nisso por causa dos muitos sinais que o Messias realizava. Então, Jesus foi chamado até de endemoniado por causa dos sinais, né? Que ele fazia, que era curar, que era libertar as pessoas, tirar, né, a cegueira dos cegos. Então, por ele ter sido vindo assim como ser humano, né, humano e ao mesmo tempo divino, as pessoas ficavam escandalizadas, entendeu? Elas não acreditavam, achavam que ele estava endemoniado, ou que tinha até talvez, não sei, não está escrito, mas talvez eles pensavam naquela época que Jesus tinha algum espírito de adivinhação, sei lá. Eu sei que eles ficavam escandalizados da forma como Deus fazia o milagre, né, ajudava as pessoas. Só por ser de Nazaré. Eu até anotei aqui, só por ser de Nazaré, da cidade, que não pode sair nada de bom. Oh, meu Deus. Vamos lá. Cristo rebateu essas acusações. Quando chamaram ele de endemoniado, ele rebateu. Cristo rebateu essas acusações, negou estar endemoniado e assegurou-lhes que ele podia conceder a vida eterna. Esse argumento incomodou os judeus demasiadamente, entendeu? Ele disse que ele não estava endemoniado e que ele ainda podia conceder a vida eterna. E esse argumento, essas coisas que ele falou, incomodou os judeus.
daquela época, entendeu? Vou até escrever aqui, ó. Os meus não me receberam. Que foi o que a gente leu, entendeu? Aqui na Bíblia. Foi sim, a gente leu que não é recebido o profeta, não é recebido na sua pátria. Um negócio assim, entendeu? Que não é recebido na sua casa. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele veio para os dele e os dele não o recebeu. Que no caso é os judeus e as pessoas que negam Jesus até hoje, né? Ele veio para nós e nós não soubemos recebê-lo. Duvidamos, né? Por ser tão humilde de Nazaré. Vamos lá. Em consequência disso, eles questionaram a superioridade de Jesus em relação ao patriarca Abraão, o qual era considerado pelos hebreus um dos principais homens da história de Israel. Contudo, ao ouvir esse protesto, Jesus declarou acerca de si mesmo. Jesus disse: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aqui, os hebreus estavam eles questionaram a superioridade de Jesus, sabe, por Abraão ter sido um profeta, né? Um escolhido por Deus que veio antes de Jesus, entendeu? Aqui na Terra. Então, assim, para eles, nossa, mas Abraão, o pai das nações, aquele que Deus prometeu, entendeu? Estavam achando que Abraão era maior do que Jesus, porque Jesus ter vindo depois. Só que Jesus, como Deus, ele já estava no céu, né? Por isso aqui ele afirma: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é antes de Abraão. E os discípulos não, os hebreus, isso, os discípulos, ó. Os hebreus duvidavam disso. Vamos lá. Essa afirmação do mestre lembra-nos o momento em que Deus revelou-se a Moisés como: Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Então, verdadeiramente, Jesus estava confirmando que ele era Deus entre os homens e que estava acima de Abraão e de Moisés também. Glória a Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo em Maria uniu o humano e o divino de uma forma única. Nunca mais haverá alguém que divida a história da humanidade como Cristo fez. Glória a Deus. 2.2. Jesus possui atributos divinos. Vamos ler. A Bíblia revela-nos que Jesus, embora fosse homem, também possuía atributos divinos. Ele acalmou tempestades, libertou pessoas endemoniadas, curou enfermos e até mesmo ressuscitou mortos. Cristo também perdoou pecados, doou a vida eterna e deu autoridade aos discípulos. Além disso, observamos relatos de sua onisciência no fato de que ele conhecia o pensamento e a vida das pessoas. Glória a Deus. Jesus possuía atributos divinos. Era um homem divino ao mesmo tempo humano, que fazia coisas que eu e você, a gente até pode fazer, que ele mesmo disse que a gente faria coisas maiores. Mas Jesus, sendo Jesus, tem coisas que eu e você jamais vai fazer, né? Porque ele é Deus. Então tem coisas que realmente a gente não pode fazer. Então naquela época, assim, né, do nascimento dele até ele cumprir o propósito, né, o mandado do Pai, que ele veio aqui na Terra por amor a mim e a você, era muito questionamento, perseguição, entendeu? As pessoas que seguiam Jesus, a maioria era tudo por interesse, não era por quem Jesus de fato era, mas era porque queria ser curado, o outro queria ser liberto. Então era assim muito interesse. E Deus conhecia o pensamento de todas aquelas pessoas, entendeu? Jesus conhecia o pensamento de todas aquelas pessoas. Ele sabia de tudo, né? Vamos lá, ponto 3. Os propósitos da vinda do Messias. Deixei anotado aqui. Os propósitos da vinda do Messias. Vamos falar sobre os propósitos, o motivo da vinda, o propósito, o plano de Deus da vinda dele aqui na Terra. Tá, vamos lá. A vinda de Cristo está relacionada ao cumprimento dos propósitos de Deus. Mas afinal, para que Jesus precisou vir ao mundo? Tem aqui um ponto de interrogação. Dentre os muitos planos que o Senhor tinha na vinda de seu Filho, podemos destacar a demonstração do amor de Deus, a salvação do pecador e o exemplo que a santidade é possível e o anúncio das boas novas, os propósitos.
Glória a Deus. Vamos lá. 3.1. A demonstração do amor de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, lemos relatos de inúmeras atitudes misericordiosas de Jesus em favor dos homens. Ele proveu alimentos em momentos de escassez, libertou seu povo da escravidão, curou diversas vezes, livrou da morte, deu vitória em tempos de guerra, mas a sua maior atitude de amor em relação ao homem foi entregar seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. A demonstração de amor, a maior demonstração de amor por mim e por você foi Deus entregar o seu único filho, né? Pelo amor à nossa vida. Por amor à nossa vida. Vamos lá. 3.2. A salvação do pecador. Vou ler isso aqui bem detalhadamente, que é pra gente entender. O motivo principal da vinda de Cristo não foi ensinar uma nova doutrina, tampouco um novo estilo de vida. Ele veio, sobretudo, para morrer por toda a humanidade. Jesus mesmo declarou esse propósito. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio. O propósito de Jesus ter vindo até a terra não era para Jesus mesmo ensina uma nova doutrina. Não foi ensinar uma nova doutrina. Não vou nem cortar essa parte aqui que eu fiquei meio parada. Jesus não foi ensinar uma nova doutrina, entendeu? Não veio para te obrigar, entendeu? Ele veio porque ele te ama e porque ele também quis entregar a vida dele por você. Então, assim, Deus não recebe nada forçado, como eu faço questão de falar aqui, que eu falei no outro vídeo. Ele não recebe nada forçado, ele veio e fez a parte dele. Hoje tá aí, ó, quem quiser crer, é negar a si mesmo, deixar pegar a cruz e seguir. Agora, quem não quiser seguir, vamos lá, 3.3. O exemplo de que a santidade é possível. O exemplo de que a santidade é possível. Jesus evidenciou o amor de Deus. Vou ler de novo. Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível estar no mundo e ter uma vida que agrada ao Senhor. É possível estar aqui no mundo e ter uma vida que agrada ao Senhor. Além de entregar-se para a nossa salvação, Cristo deixou-nos exemplos maravilhosos de santidade que devemos seguir. Aleluia. Muito mais do que restaurar o homem, nosso mestre também provou-nos que podemos vencer o pecado. Para isso, precisamos apenas seguir seus passos. Primeiro, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22, que eu vou botar aqui embaixo ou aqui em cima. Tá bom? Vamos lá. 3.4. O anúncio das boas novas. O termo boas novas ou boas notícias é derivado do vocábulo grego euangelion. Eu acho que, não sei se eu estou falando certo, mas aqui está escrito euangelion, que deu origem no português à palavra evangelho, né? As boas novas de Jesus possuíam um alvo específico: o coração do povo. Glória a Deus. A transformação e a restauração do povo precisavam começar em seu interior. A transformação e a restauração precisavam começar no interior. Muitos judeus, contudo, não entenderam os planos do Senhor e rejeitaram as boas novas de Jesus. Mas, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 10 e 12, que a gente vai abrir para a gente poder ler. Que eu até deixei escrito aqui ler, porque senão eu esqueço. Então eu sempre deixo as coisas que é para mim lembrar, entendeu? Na hora do vídeo, que eu fico nervosa, aí eu já deixo anotado que é para mim lembrar, tá? João capítulo 1, versículo 10 e 12. Estava no mundo, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele.
e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ele veio para o que era seu, porque foi ele que criou, então ele fez questão de vir para o que era seu, e os seus não receberam, foi o que eu falei lá atrás. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem, que crer, foram feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, ponto 4. A autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo. Cristo agia com autoridade, libertando os cativos e curando os enfermos, onde quer que os encontrasse. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículos 54 e 56. Tá? Agora a gente vai ler o 4.1, a autoridade para libertar. A principal liberdade anunciada pelo Mestre está relacionada especialmente ao nosso eu. O nosso egoísmo é o maior responsável por nossas atitudes pecaminosas. Cristo veio para alertar-nos sobre as infinitas vezes em que fazemos a nossa própria vontade e deixamos de lado aquilo que Deus quer. Ele quer. Ele apenas quer. Deus não. Depois de relatar o Evangelho, vou ler de novo. Depois de relatar o evento em que Jesus entrou na sinagoga e afirmou ser o ungido que Isaías profetizara, o Evangelho de Lucas expõe uma série de pessoas endemoniadas que ficaram libertas pelo poder de Cristo. Por exemplo, em uma sinagoga Jesus ensinava. Na cidade de Cafarnaum havia certo homem possesso de um demônio, o qual se manifestou diante do mestre, mas foi expulso imediatamente. Todos ficaram maravilhados com esse caso, pois Jesus apresentou poder e autoridade até mesmo sobre os espíritos imundos. 4.2 A autoridade para curar. Devido às muitas curas que o Messias realizava, grandes multidões seguiam-no. Isso nos revela que, além de possuir poder para libertar os cativos, Jesus também possuía capacidade para curar a enfermidade. Contudo, é lamentável saber que muitos dos que o procuravam não queriam algo além da sua cura física. Foi o caso dos leprosos curados por Jesus. Dos 10 homens doentes, apenas um retornou para agradecer o Mestre e louvar a Deus quando percebeu que a sua saúde fora restabelecida. Isso mesmo. Contudo, é lamentável saber que muitos dos que procuravam não queriam algo além da cura física. Então, muitos que seguiam Jesus, como eu já disse, era por interesse, né? Não era por quem ele era. Assim, eles não sabiam que Jesus era melhor do que aquilo que ele podia dar, sabe? Jesus é melhor do que aquilo que ele pode dar. Se o que ele dá já é bom, imagine ele mesmo, entendeu? Mas as pessoas não entendem isso, infelizmente. Nem todos entendem que ele é melhor do que aquilo que ele pode dar. Mas, 4.3 Autoridade para perdoar pecados. Certo dia, quando Jesus ensinava diante dos fariseus e dos mestres da lei, alguns homens decidiram ajudar um amigo paralítico, colocando-o diante do mestre. Aquelas pessoas ficaram na expectativa de que o enfermo fosse curado, mas Cristo surpreendeu-os com uma declaração. Eles estavam na expectativa de uma coisa, mas Jesus foi lá, conhecendo o pensamento deles, foi lá e fez outra, maior ainda. Cristo surpreendeu-os com uma declaração. Homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus disse para aquele paralítico que estava ali em volta, né? Que eu já vi nos filmes, mas a gente não sabe literalmente como estavam as coisas, entendeu? Mas assim, Jesus ficava e ali tinha um grupo, né, de pessoas assim perto, ouvindo o que ele falava. Entendeu? Aí esse amigo ajudou o paralítico e colocou ele lá no meio. Então tinha muita gente ali em volta, olhando e prestando atenção no que estava acontecendo ali. Então Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Alguns judeus que estavam ali ficaram escandalizados, só porque Jesus falou isso, né? Como se
Então eles ficaram escandalizados com as palavras de Jesus. Ficaram escandalizados com as palavras de Jesus. Então, assim, quando Jesus falou isso, eles ficaram perplexos. Como assim ele está perdoando pecado? Com certeza eles ficavam questionando na mente, quem é esse que perdoa pecado? Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Então eles ficaram escandalizados quando Jesus disse. E Jesus já conhecendo, a gente vai terminar de ler, conhecedor, conhecedor do coração daqueles homens, que ele já sabia, o mestre provou que possuía autoridade, tanto para curar quanto para perdoar pecados. Então, quando Jesus disse que o pecado do paralítico estava sendo perdoado, com certeza as pessoas já começou na mente, né, a questionar Jesus, tendo ciência do pensamento de todo mundo que estava ali na volta dele, né, em volta dele, para perdoar pecados. Então, diante dos presentes, ordenou ao enfermo que tomasse sua cama e fosse para casa, para a glorificação do nome de Deus. E para sua surpresa, para a glorificação do nome de Deus e para a surpresa de todos, o paralítico fez exatamente como Cristo lhe ordenara. Ai, ai. Além de ele falar que os pecados dele tinham sido perdoados, ele mandou ele levantar e andar. Entendeu? E lá em Lucas, capítulo 5, versículo 23 e 24, eu acho que fala sobre isso. A gente vai abrir aqui, que é pra gente fechar aqui, né? Que aqui já terminou, o vídeo foi até curtinho. Pra gente poder fechar aqui, tá bom? Que é mais fácil, Jesus falando. Já que eles duvidaram, né, que ele não pode perdoar pecado, aí Jesus, conhecedor do pensamento dele, disse, o que é mais fácil? Vou só ler assim pra gente ir bem aberto pra gente ler. O que é mais fácil para vocês? Eu dizer, os teus pecados te são perdoados, ou eu dizer, levanta-te e anda? É uma pergunta, né, que Deus fez para ele. O que é mais fácil de vocês acreditarem? Entendeu? O que para vocês é mais fácil, já que vocês duvidam que eu não posso perdoar pecado? Dizer que os pecados dele são perdoados, ou ele tomar a cama dele e andar? No 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É como se Jesus estivesse falando assim, para vocês, qual é mais fácil? O que é mais fácil de vocês acreditar? Eu falar que eu posso perdoar o pecado deles, ou eu mandar ele levantar do chão agora e andar? Já que vocês duvidaram que eu possa perdoar o pecado deles, aí lá vai mais uma. Eu só tô falando só pra gente poder entender, né? Como se fosse isso. Já que vocês duvidaram que eu não posso perdoar pecados, aí lá vai mais uma. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, assim, além de provar ali que ele podia perdoar pecados, mandou ele ainda levantar na frente de todo mundo, que era coxo, né? Era paralítico. Mandou ele levantar e ir para casa dele. E o paralítico fez, como está escrito aqui, exatamente o que Jesus disse para ele fazer. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E agora a gente vai estar lendo aqui a conclusão. Acho que o vídeo hoje ficou mais curtinho, né? Porque estamos falando sobre Jesus. Vamos lá, a conclusão. Nesta lição, aprendemos que Jesus cumpriu as profecias, nasceu e tornou-se o Deus conosco. O Senhor habitou entre nós em forma de homem. Ele era, ao mesmo tempo, humano e divino. Embora possuísse o caráter divino, ao nascer como homem, Jesus compadeceu-se de toda a natureza humana. Viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Descobrimos também que a vinda de Cristo está relacionada ao cumprimento dos propósitos divinos. Dentre eles, podemos destacar a demonstração do seu amor, a salvação do pecador, o exemplo de que a santidade é possível e o anúncio das boas novas, que possuíam um alvo específico, o coração das pessoas. Glória a Deus, as boas novas que possuíam um alvo específico, o coração das pessoas, no caso, o nosso coração. O motivo principal da vinda de Cristo não foi, aqui repete, que é pra gente, o motivo principal da vinda de Cristo não foi ensinar uma nova doutrina, também, nem tampouco, isso. Calma aí, acho que aqui tá errado. O motivo principal da vinda de Cristo não foi ensinar uma nova doutrina, tampouco, eu achava que estava escrito também, tampouco um novo estilo de vida.
Ele veio, sobretudo, para morrer por toda a humanidade. Assim, Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível estar no mundo e ter uma vida que agrade o Senhor. Em todos os momentos de seu ministério, ele agia com autoridade, libertando os cativos e curando os enfermos, onde quer que os encontrasse. Glória a Deus por essa palavra. Então, gente, como a gente estudou, né, sobre Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, a gente deu sobre o começo, né, do nascimento de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que fala sobre Jesus. Tá? Então, assim, foi o que eu consegui trazer aqui para vocês, que fala mais sobre Jesus. E, assim, independente do que Jesus estava passando, porque ele era ao mesmo tempo divino e ser humano. Então, Jesus, ele sentia as coisas, entendeu? Então, assim, apesar do julgamento, das perseguições, das coisas que ele precisou enfrentar, ele já veio com um objetivo só, que era obedecer. Tanto que ele conhecia os pensamentos das pessoas e nem tudo ele questionava. Imagine você poder saber o que a pessoa está pensando de você. Tipo, todo mundo. Em todo lugar que você vai, as pessoas às vezes te olham e você poder saber o que ela está pensando. Isso seria horrível, com certeza a gente, nós como ser humano, ia querer tirar satisfação. O que você está pensando de mim? Entendeu? Então, assim, Jesus, ele era ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo divino. E por ele ser exatamente humano também, além de já ser divino, tinha esses questionamentos e essas perseguições, porque eles achavam que seria algo maior que iria acontecer. Então, quando eles viram que Jesus, o simples Jesus, o de Nazaré, que só existe um, que é da cidade, que não pode sair nada de bom, e que saiu o Salvador da nossa vida, é esse mesmo, de Nazaré. Então, eles acharam que poderia ser um Jesus. Eu não sei o que os hebreus, os judeus naquela época eles pensavam, mas eles acharam que o Messias seria algo, entendeu? Então, por isso que eles duvidaram quando viram, né? Ninguém sabia, nós não sabemos a cor que a pele de Jesus era, né? Nos seus discípulos que tiveram o privilégio de olhar nos olhos dele, de ver, né? De reparar, assim, a face de Deus falando. Que privilégio. Bem, eu digo assim, que bendito foram os olhos que viram os olhos de Jesus, que olharam assim para ele, fixo, e as mãos que o tocou. Então, assim, é um privilégio na época que nem todos aproveitavam, né? Então, graças a Deus, Jesus, ele realmente poderia ter vindo da forma como eles queriam, da forma como eles estavam com a expectativa que ele viesse. Mas ele veio humilde, como ser humano, como eu e você, exatamente já com o propósito de nos mostrar que é possível andar em santidade mesmo estando no mundo. Foi exatamente por isso que ele veio em carne e osso, como eu e você, para nos deixar exemplo de que se a gente obedecer, a gente vamos ser chamados filhos de Deus, entendeu? Assim como ele já foi e é, né, até hoje. Então, assim, é muito bom poder saber do nascimento de Jesus. Que foi como eu disse no vídeo anterior, que Deus poderia fazer e se calar, deixar tudo em silêncio. A gente não ia conhecer nada, a gente não ia saber sobre nada. Então, assim, saber sobre alguém que me deu a vida é um privilégio. Isso, eu falo isso aqui a Bíblia, né? É um privilégio. Às vezes eu fico assim, parece que uma coisa normal, né? A gente olhar assim, abrir, mas às vezes quando ela tá assim na bancadinha, eu fico olhando assim, eu falo, caramba, é muito assim, eu vou dizer que é surreal, entendeu? É incrível ter na mão, sabe, um livro que você sabe das coisas que aconteceu antes da tua geração e coisas que vão acontecer depois. Coisas que talvez a gente não esteja mais aqui, mas saber de coisas que vai acontecer depois, a gente saber do futuro. É incrível ter um livro que as coisas nele saber que nesse livro que está na minha mão eu posso saber sobre as coisas que ainda vai acontecer. Então assim, isso é tudo muito bom. Então Jesus ele já veio com esse propósito. E tudo que está aqui também tem propósito. Nem tudo foi escrito aqui, né? Porque dizem, e é uma verdade, que se fosse anotado tudo que está na Bíblia, jamais nenhum homem conseguiria ler. Entendeu? Seria uma coisa exagerada. Exagerada, eu tô falando no tamanho. Eu não acredito que seria assim, um livro desse tamanho, entendeu? Mas assim, então exatamente o que tá aqui é o que Deus quis que a gente soubesse, entendeu? Então,
assim, eu gostei muito, né, de ter feito esse estudo aqui com vocês sobre conhecer mais a Jesus. E eu tô lendo o que tá na Bíblia, né? Imagine aquelas coisas que eu não sei que ele é, né? Que ele revela só para aqueles que de fato o buscam e procuram conhecer ele. Então, o nascimento de Jesus foi esse. E ele, independente de tudo, não negou, veio, fez a parte dele e subiu de volta. E já já ele volta de novo para buscar aqueles que acreditam que ele era aquilo que foi, né? O que está escrito na Bíblia hoje pra gente. E que você possa ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu não vou dizer, vou pedir desculpa, gente, me perdoa porque eu não consegui, não. Tudo que eu falei aqui foi direcionado pelo Espírito Santo, foi coisas que eu estudei, tá bom? Coisas que eu estudei. Nunca, eu vou pedir uma coisa que nunca fique com a expectativa de que eu vá ser excelente, entendeu? Nos meus vídeos, de querer ficar assim com expectativa em mim, que eu vou entregar, não, porque eu não sou nada. Então, tudo que eu falo aqui no vídeo é aquilo que eu estudo, entendeu? Então, nunca coloque a expectativa em mim nem em ninguém, entendeu? Coloca a sua expectativa em Deus, porque só Ele tem aquilo que você precisa e nele está tudo aquilo que você necessita, entendeu? Eu não fico com expectativa, eu não coloco a minha expectativa, pelo contrário, eu sempre peço a Deus para poder me ajudar, entendeu? Às vezes, quando eu vejo que a palavra não está saindo, eu vou lá, dou uma pausinha aqui, respiro fundo, peço ao Espírito Santo para me ajudar. Antes sempre de gravar o vídeo, eu vou lá, oro, entrego esse momento na mão de Deus, peço que a glória dele desça sobre esse quarto e que o vídeo alcance exatamente a pessoa que está precisando ouvir. Então, assim, esse foi a segunda lição, Jesus, o Salvador. E a terceira lição, eu vou falar aqui, que agora a gente já sabe, né? Sobre Jesus. E se você quiser saber, assim, com seus próprios ver com seus próprios olhos, com o seu próprio entendimento assim, busque, leia a palavra. Não leia a Bíblia só na igreja, entendeu? Ou quando assistir um vídeo assim como o meu. Leia em casa que você vai entender melhor a origem de Jesus, a descendência, a genealogia de Jesus, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito importante que, que é pra gente não ser enganado, né, nos últimos dias. Então, a próxima aula, que é a lição 3, o título vai ser A Pessoa do Espírito Santo. Eu acho que esse vídeo vai ser até mais longo do que esses que já foram. A Pessoa do Espírito Santo. Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. E que Deus me dê graça e também sabedoria para poder gravar outro vídeo. Só que agora falando da Pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Então, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Me perdoa que o meu olho já tá fechando. Gente, eu vou ser bem sincera, eu gravo esses vídeos de madrugada. Porque durante o dia eu não tenho tempo direito. Entendeu? Eu faço umas coisinhas aqui, faço umas coisinhas ali. Então, assim, eu tô sempre agora gravando de madrugada. Me perdoa mesmo por estar assim com essa aparência, assim, entendeu? Sonolenta. Mas, assim, graças a Deus eu tô sendo bem verdadeira e tô sendo bem eu aqui mesmo no vídeo. Sabe? Não precisa de aquelas coisas, né? De ai, tá bem. Me fala, aquelas coisas, agitação, sabe? Aquelas de não ser eu. Eu não consigo, entendeu? Às vezes eu quero começar o vídeo, bom, é a paz do Senhor. Não, peraí, tem alguma coisa de errado. Aí eu vou lá e tiro esse e faço direito, entendeu? Porque eu sou essa aqui que você tá vendo. Então, humilde, uma pessoa humilde, não tem nada demais, entendeu? É só uma pessoa, é só apenas uma dependente, né? Uma filha dependente. Tá bom? Então, muito obrigada por você ter me assistido até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que leva seu nome, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.